Autoconhecimento. Sendo numerosos os problemas de cada ser humano, não apenas no Brasil mas no mundo inteiro, o mais importante, parece-me, é descobrir-se uma nova maneira de considerá-los. Porém, para a maioria de nós, é bem difícil encontrar esse novo modo de considerar os problemas, porque acostumamo-nos a pensar conclusivamente, e, sem dúvida, pensar com uma conclusão não é pensar nenhum. Mas não é fácil nos livrarmos do pensamento baseado em conclusão. Em geral, pensamos em qualquer problema, por mais complexo que seja, como hinduístas, como cristãos, budistas ou comunistas, e isso indica que nos abeiramos do problema com a mente já preparada e, assim, o problema, que requer um exame totalmente novo, sempre nos escapa e se multiplica. Ora, é possível a entes humanos como você e eu, como indivíduos, livrarem-se de todas as conclusões, de todo e qualquer pensamento treinado, psicologicamente formado e controlado pela sociedade, pela chamada cultura. Não sei se já pensastes nesta matéria, mas, por certo, a questão não é de como resolvermos os nossos problemas, trata-se, antes, de compreender o problema, qualquer que ele seja. Temos muitos problemas na vida, não só econômicos e sociais, senão também o problema da morte e da imortalidade, o problema de descobrir se existe uma realidade, Deus, sou como quiserdes chamá-lo, que, a meu perceber, só poderemos compreender e resolver esses problemas quando formos capazes de considerá-los, não com a mente dividida, porém com a mente integrada. Aí se encontra, acredito eu, toda a nossa dificuldade. Como é possível, então, nos abeirarmos de tantas questões com a mente já purificada de todas as obstruções, de todos os preconceitos, de todas as conclusões religiosas e pressões psicológicas que nos foram impostas no decorrer do tempo? O problema, por certo, nunca é velho, ele varia e está em movimento constante. Mas nossa mente está parada, concluiu e parou, já está ajustada, formada, treinada por nossos julgamentos prévios, pensamentos, temores e esperanças. Assim é que invariavelmente nos abeiramos dos problemas com uma mente que já concluiu, e acho que a questão consiste inteiramente em nos habituarmos a libertar a mente de todas as conclusões, porque o pensar que se inicia com uma conclusão não é pensar, em absoluto. Se eu penso como hinduísta, é claro que meu pensamento é sem vitalidade ou faz parte de uma suposição sem valor, e procura resolver os complexos problemas da existência através do crivo de determinada conclusão, preconceito ou ideia. Mas é possível libertar a mente da ideia? Porque estas palestras jamais serão uma troca de ideias. Nunca vou expor uma nova filosofia, um novo sistema de ideias, dogmas ou doutrinas. Para mim, todas as crenças, ideias, dogmas e doutrinas são paredes, barreiras à percepção do que é verdadeiro, e se está esperando uma nova coleção de ideias para enfrentar o acelerado movimento da vida, sinto dizer que não só ficareis decepcionados, mas também confusos. Já se pudermos pensar no problema de maneira nova, jamais como cristãos, hinduístas, muçulmanos, budistas ou comunistas, nunca como quem sabe e como quem deixa de saber o coisa realmente absurda, porém como entes humanos interessados em resolver o problema da existência, então, acho que estas palestras terão verdadeira utilidade. Porque, fundamentalmente, só há um problema, que é o processo inteiro da existência, não de uma existência religiosa contra uma existência mundana, nem de uma existência espiritual contra a da sociedade. Os numerosos problemas humanos que nos aparecem estão se tornando cada vez mais complexos, mais mortalmente destrutivos, causando enorme sofrimento aos indivíduos, e também à vida coletiva dos povos, e se desejamos considerar esse o processo da existência em sua totalidade, necessita-se de uma vital transformação em nosso pensar. Isso é bem óbvio, não acha? Se eu penso como comunista, meu pensamento está baseado numa conclusão pré-estabelecida, a qual, por mais inteligente e sutil que seja, nunca pode resolver o problema, pois o problema é totalmente novo, cada vez que me coloco a considerá-lo. Como um humano desejoso de compreender esse inteiro processo da existência, com todas as suas complexidades, suas aflições, divisões e incessante conflito, é claro que a ele devo me aplicar com uma mente sem conclusões como a cristã, hinduísta, budista, comunista ou qualquer outra, ou mais, infelizmente, nossa mente está fechada em conclusões. Sabe o que entendo por mente fechada em conclusões? Por meio da educação, de ensinos religiosos e força psicológica da sociedade, nossa mente foi ajustada a um certo padrão de conclusão.
Vocês pensam como cristãos, hinduístas, como muçulmanos, ou o que quer que seja, ou, se rejeita os padrões mais rígidos, pensam como um homem que está livre de tudo isso, porém treinado e fechado por suas próprias ideias, suas próprias conclusões, baseadas em estudos e experiências pessoais. Assim, existe possibilidade de nos aproximarmos dos problemas da existência humana com a mente inteiramente livre do fechamento das ideias quaisquer que sejam elas? Nossa investigação nunca procura então descobrir como resolver o problema, porém a descobrir como pode a mente se libertar de seu fechamento feito pelas ideias, tornando-se fresca, nova e, portanto, capaz de se aplicar ao problema de modo criador, e nunca, como está fazendo, de maneira parcial e destrutiva. Como já disse, estamos aqui conversando jamais com o fim de mudar de ideia ou de aderirmos uma nova filosofia, pois isso é absurdo extremo, mas, antes, com o objetivo de investigarmos profundamente em nós mesmos, como seres humanos, para perceber se é possível libertar a mente, nossa mente, nunca a mente de outro, do fechamento das ideias que nos foi imposto no decorrer dos anos. Se diz ser impossível libertar a mente de seu fechamento feito pelas ideias, ou se imagina que é possível, nesse caso já tem uma conclusão e, desta forma, já não existe nenhum pensamento criador. O importante é que, escutando o que se está dizendo, vocês se reconheçam de vocês mesmos, de seu próprio fechamento feito pelas ideias, sejam elas quais forem, seu próprio pensar, percebido, portanto, de como sua mente trabalha. Sem sombra de dúvidas, ficará apto a libertar a mente de seu fechamento feito pelas ideias, nunca por mim mas sim pela observação da sua própria mente por meio da descrição que estou fazendo. Acredito ser importante compreender isso logo de início, porque só assim se pode estabelecer a relação correta entre nós. Para mim, a ideia de guru e discípulo é completamente falsa, assim só pode causar a escravização do pensamento. Eis por que tanto importa estabelecer desde o começo a correta relação entre o comunicador e vocês. O que estamos fazendo é descobrindo sem que nos digam o que devemos achar, e isso significa que vocês e eu temos de ter uma mente capaz de descobrir, mas nada descobriremos, se partirmos de uma série de conclusões ou experiências, nossas ou de outros, e aí é que está nossa principal dificuldade. Se vocês observarem, reconhecerão que seu pensamento é apenas uma série de citações da Bíblia, do Alcorão, ou de Gita, ou do que foi dito por Buda ou pelos mais modernos santos, e nessas condições, a mente é incapaz de descobrir. Descobrir é nunca só encontrar as soluções para nossos problemas, mas também a compreensão dos problemas, descobrirmos por nós mesmos o que é verdadeiro, se existe a realidade, Deus, em vez de meramente afirmarmos que existe ou não existe.